o Tribunal Federal. Walter, para finalizar então aqui sua participação com a gente observa aí um André Mendonça, de fato, abrindo muitas possibilidades de transparência, né? E o que parece ser uma resposta muito clara à atuação de Dias Toffoli, né? Que criou aquelas várias barreiras que a gente vem discutindo aqui ao longo dos dias. Inclusive, essa reunião de hoje com a PF deve ser decisiva, porque ele pode aí dar novas cartas brancas, digamos assim, e a gente sabe como a PF gosta, né, de ter toda essa segurança e principalmente esse aval vindo diretamente do Supremo para, quem sabe, descobrir aí coisas ainda mais graves, né, em relação a esses personagens que eu citei agora, inclusive a novidade, né, de um nome que foi indicado por Toffoli ao governo Bolsonaro e que o ajudou aí no momento em que ele ainda era relator do caso. A gente precisa lembrar de vez em quando que o Toffoli, quando presidente do STF, no governo Bolsonaro, talvez tenha sido o presidente com quem o então presidente Bolsonaro melhor se relacionou, né? Criaram uma relação muito próxima. O Toffoli depois virou até uma espécie naquele processo eleitoral e de transição, virou uma espécie até de consultor dele, deu alguns conselhos, de conselheiro, né? Deu alguns conselhos para algumas atitudes dele e tal. Então, é importante lembrar isso porque, como você disse, alguns personagens têm meio que relacionam ele com o próprio governo. Então, precisa deixar isso claro para poder mostrar que o problema é maior do que muitas vezes se imagina, porque vai lá, mas o Toffoli foi indicado pelo Lula e como se isso explicasse tudo, não explica. Não explica só uma parte, talvez. Sobre o comportamento até agora do ministro André Mendonça, eu acho que sim, o conjunto das decisões dele são muito positivas, no sentido de desconcentrar mais o processo, está muito concentrado na mão do ministro Dias Toffoli, do ministro relator, e parecia assim, um esforço dele de manter as coisas mais ou menos próximas para entender o que estava acontecendo. Com exceção de uma decisão que é atribuída a ele, que eu acho questionável e acho que merecedora de crítica. E aí vai um pouco de encontro a essa linha que você passou de independência da Polícia Federal. Ele proibiu a equipe de passar qualquer informação ao diretor-geral da Polícia Federal. Qualquer informação nova que tiver tem que ser passada a ele, como relator, e ele meio que proibiu qualquer contato com o. Lembrando que o diretor da Polícia Federal foi quem foi ao ministro Edson Fachin, levar o conjunto, aquele relatório mais denso que envolvia o ministro Dias Toffoli, que inclusive foi entendido como um pedido de suspeição que não cabia, porque não cabe à Polícia Federal pedir suspeição de quem quer que seja, mas ficou embutida essa ideia. Quem levou foi exatamente o diretor da Polícia Federal, dada a gravidade da coisa envolvendo ministros da Suprema Corte. Então não havia, eu entendo, nada de extraordinário, de grave, no fato de a equipe que faz a investigação trocar ideia com o seu diretor-geral, com o diretor-geral da Polícia Federal. Até onde se sabe, o ministro André Mendonça proibiu esse tipo de contato, que me parece uma coisa meio fora do padrão, né? Mas, de resto, o conjunto de situações que ele tem, inclusive nessa linha de dar transparência, eu acho que são positivas, sim, e podem criar uma ideia de que essa investigação pode, enfim, deslanchar no seu sentido mais correto, que é de punir quem deve ser punido, independente de parentescos, ligações ou forças e influências econômicas. Com certeza, Walter, estaremos aqui acompanhando com lupa tudo que André Mendonça estiver fazendo em relação a esse caso importante também, que toda a sociedade acompanhe e pressione. Walter, valeu demais, muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Até a próxima. 8h42, a gente vai